irei abordar sobre o Brasil em seus aspectos geográficos, econômicos e históricos, destacando o processo de colonização, as atividades agrícolas e industriais, as fontes de energia, os transportes, o comércio e os serviços, a população brasileira e o espaço urbano do Brasil. Antes de iniciar, se inscreva no canal para que eu possa elaborar mais vídeos educativos como este. Então, vamos começar. Brasil, da colônia à república. A descoberta do Brasil. O Brasil foi descoberto pelos portugueses em 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral e sua frota chegaram ao território que hoje conhecemos. Embora o termo descobrimento seja discutido, pois os povos indígenas já habitavam a terra há milênios, é assim que a história foi registrada. Cabral chegou inicialmente ao que hoje é o litoral da Bahia, e o Brasil foi então tomado por Portugal, que estava em busca de novas rotas comerciais para as Índias. Logo depois, iniciou-se o processo de exploração econômica da nova terra, com a extração de pau-brasil, uma árvore de madeira muito valorizada na Europa. O país foi tratado inicialmente como um entreposto comercial e a colonização portuguesa avançaria para a ocupação das terras. A divisão das terras e a fundação das capitanias hereditárias, 1530. Para organizar a colonização, Portugal decidiu dividir o Brasil em grandes porções de terras chamadas capitanias hereditárias. Esse sistema foi implementado em 1530 pelo rei D. João III. Ele distribuiu as capitanias para nobres portugueses, que passariam a administrá-las como propriedades particulares. A ideia era que os donatários, os nobres, gerenciassem e desenvolvessem as terras, estimulando a produção agrícola e a exploração econômica. Porém, esse modelo não foi bem sucedido em grandes partes das capitanias, devido à falta de recursos e ao isolamento das regiões. O sistema de capitanias foi, em grande parte, um fracasso. A maior parte das terras não foi bem aproveitada, mas a colonização seguiu. E o governo português passou a intervir mais diretamente na administração das terras, criando uma estrutura mais centralizada para controlar melhor as riquezas. A escravidão no Brasil, 1500 a 1888. A escravidão foi um dos pilares do sistema colonial no Brasil. No início, os portugueses tentaram utilizar os indígenas como mão de obra, mas devido às doenças, resistências e outros fatores, esse modelo não se mostrou sustentável. A solução foi trazer africanos para trabalhar nas plantações de açúcar, especialmente no Nordeste. A partir do século XVI, a escravidão africana se expandiu e milhões de africanos foram trazidos ao Brasil durante os 3 séculos de domínio colonial. O Brasil escravo foi fundamental para a produção de açúcar, mas também esteve presente nas minas de ouro e na agricultura. A escravidão foi um sistema brutal que gerou muitas lutas e resistências. As condições de vida dos escravizados eram extremamente precárias e muitos fugiam para formar quilombos, como o famoso Quilombo dos Palmares. A escravidão foi abolida apenas em 1888, com a assinatura da Lei Áurea,
que marcou o fim de séculos de exploração, a migração europeia e asiática para o Brasil, séculos XIX e XX. A migração para o Brasil foi incentivada em diferentes momentos da história, com o objetivo de aumentar a população e a produção econômica. No século XIX, muitos imigrantes europeus chegaram ao Brasil, principalmente de países como Itália, Alemanha e Portugal. A vinda desses imigrantes teve diferentes motivos. Alguns fugiam de crises econômicas e políticas, enquanto outros eram atraídos por promessas de trabalho nas fazendas de café e em outras áreas de expansão agrícola. A migração europeia foi especialmente importante para o desenvolvimento das cidades e da agricultura no Sudeste, principalmente em São Paulo. No final do século XIX e início do século XX, o café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil e a mão de obra imigrante foi essencial para a produção. Além disso, a partir da segunda metade do século XIX, também começaram a chegar imigrantes japoneses, uma das maiores migrações asiáticas para o Brasil. Esses imigrantes se estabeleceram principalmente em São Paulo e no Paraná, trabalhando nas plantações de café. Até hoje, a comunidade nipônica no Brasil é uma das maiores do mundo fora do Japão. A independência do Brasil em 1822. A história do Brasil como colônia de Portugal passou por muitos momentos de crise e a independência foi uma consequência dessa situação. No início do século XIX, as relações entre Brasil e Portugal começaram a se deteriorar, especialmente após a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo das tropas de Napoleão, que invadiram Portugal. Em 1821, o rei João VI voltou para Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Com as tensões aumentadas e a pressão para que o Brasil voltasse a ser uma colônia, Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, proclamou a independência do Brasil, dizendo a famosa frase: independência ou morte. O Brasil, então, se tornou um império independente, mas a independência não foi sem custos. Houve conflitos, como a Guerra da Independência, em várias regiões do Brasil, com apoio de algumas partes da população e resistência de outras. A Proclamação da República, 1889. Após quase 70 anos de império, o Brasil enfrentava uma série de dificuldades políticas e sociais. O sistema monárquico estava enfraquecido, principalmente devido à insatisfação de diversos setores da sociedade, como a classe militar, a elite republicana e a classe média. O imperador Dom Pedro II, embora muito respeitado, não conseguiu lidar com as pressões internas, como a crise econômica e o desejo de modernização do Brasil. No dia 15 de novembro de 1889, um golpe militar depôs o imperador e o Brasil se tornou uma república. A proclamação da República foi liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e com isso o Brasil passou a ser uma república federativa. O país deixava para trás o regime monárquico e inaugurava um sistema de governo que, ao longo dos anos, passaria por diversas mudanças e desafios. Assim, a história do Brasil, desde sua descoberta até a proclamação da República, é marcada por momentos de grandes transformações. A colonização portuguesa, a escravidão, as migrações e os movimentos pela independência e pela República foram cruciais para moldar o país que temos hoje. Cada uma dessas etapas contribuiu para a construção da sociedade brasileira, com seus altos e baixos, seus conflitos e avanços. A agricultura no Brasil.
A agricultura no Brasil sempre teve um papel central na economia do país, desde o período colonial, quando o açúcar foi a principal atividade econômica, até os dias atuais. A produção agrícola evoluiu e diversificou-se. Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, graças às suas vastas terras agricultáveis, clima favorável e tecnologia avançada no campo, a grande propriedade e agricultura familiar. A agricultura no Brasil pode ser dividida em dois grandes grupos. Grande propriedade. São fazendas extensas, geralmente voltadas para a monocultura e a exportação. O agronegócio brasileiro tem grandes produtores de soja, milho, cana-de-açúcar e gado. Essas propriedades costumam utilizar alta tecnologia e mecanização para aumentar a produtividade. Agricultura familiar. Apesar do agronegócio ser dominante, a agricultura familiar ainda representa cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil, de acordo com o IBGE. Pequenos produtores se dedicam ao cultivo de feijão, mandioca, hortaliças, frutas e criação de animais em menor escala. A agricultura familiar é fundamental para a segurança alimentar do país e recebe apoio por meio de programas como o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que oferece crédito rural com juros baixos para pequenos produtores. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. O MST surgiu na década de 1980 como um movimento social que luta pela reforma agrária no Brasil. Seu objetivo principal é garantir o acesso à terra para trabalhadores rurais sem propriedade, promovendo assentamentos agrícolas produtivos. O MST tem uma atuação importante na produção de alimentos orgânicos e na sustentabilidade do campo, além de promover educação e assistência técnica para os assentados. Apesar de ser um tema polêmico, sua atuação trouxe impactos positivos para muitas famílias que passaram a viver da terra de forma digna e produtiva. Principais produtos agrícolas do Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, liderando a produção de diversos produtos. Vamos conhecer os principais. Soja. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja, usada na alimentação e na produção de biocombustíveis. Milho. Essencial para a alimentação humana e animal. O Brasil está entre os 3 maiores produtores globais. Algodão. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de algodão, essencial para a indústria têxtil. Cana-de-açúcar. O país é líder na produção e exportação de açúcar e etanol. Café. O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mundo. Laranja. Produz cerca de 1/3 da laranja do mundo, sendo líder absoluto na exportação de suco de laranja. Carne bovina e de frango. O Brasil é um dos maiores exportadores globais de carne bovina e o maior exportador de carne de frango. Frutas tropicais, manga, melão, banana, açaí, entre outras. A fruticultura brasileira abastece tanto o mercado interno quanto as exportações. Principais áreas agrícolas do Brasil. O Brasil tem diferentes regiões agrícolas, cada uma especializada em determinados produtos devido ao clima e ao solo. Veja as principais áreas produtoras. Região Centro-Oeste, maior produtora de soja, milho e algodão. Região Sul,
grande produtora de soja, milho, trigo e fumo. Região Sudeste, produz café, cana-de-açúcar e frutas. Região Nordeste, maior produtora de frutas tropicais, além da cana-de-açúcar. Região Norte, foco na produção de açaí, castanha do Pará e pecuária. É importante destacar a região de Matopiba, que é uma sigla formada pelas iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa região é considerada uma grande fronteira agrícola do Brasil e se destaca pela produção de grãos, especialmente soja, milho e algodão. A região do Matopiba possui solos férteis e um clima favorável para a agropecuária, o que tem impulsionado o avanço da agricultura mecanizada. Com isso, houve um grande crescimento da produção agrícola, tornando a área um polo estratégico para o agronegócio brasileiro. No entanto, o desenvolvimento dessa fronteira agrícola também gera desafios, como o desmatamento do cerrado, a pressão sobre comunidades tradicionais e a necessidade de infraestrutura adequada para escoamento da produção. O equilíbrio entre crescimento econômico e sustentabilidade é um dos principais debates sobre essa região. A mecanização da agricultura brasileira. A mecanização agrícola tem sido um dos principais fatores para o crescimento da produtividade no Brasil. O uso de máquinas como colheitadeira, tratores e drones possibilita um aumento significativo na produção e na eficiência do campo. A tecnologia tem ajudado a reduzir desperdícios, melhorar o controle das lavouras e minimizar impactos ambientais. A agricultura de precisão, que utiliza satélites e inteligência artificial para otimizar o plantio e a colheita, também tem crescido no Brasil. Esse avanço tem permitido que grandes propriedades alcancem altos níveis de produtividade, tornando o país um dos mais competitivos no agronegócio mundial. Mesmo na agricultura familiar, há um esforço para introduzir tecnologias acessíveis, como sistemas de irrigação eficientes e implementos agrícolas de menor escala, que ajudam pequenos produtores a melhorar sua produção. A importância da exportação agrícola brasileira. O agronegócio é um dos pilares da economia do Brasil, sendo responsável por cerca de 25% do PIB nacional. O país exporta para mais de 100 países, sendo China, Estados Unidos e União Europeia os principais parceiros comerciais. Os produtos agrícolas brasileiros garantem bilhões de dólares em receita anual, ajudando no desenvolvimento econômico e na geração de empregos. Além disso, o Brasil é um dos líderes na produção sustentável, utilizando técnicas como o plantio direto e a integração lavoura, pecuária e floresta, para minimizar impactos ambientais. Posição do Brasil no ranking mundial da produção agrícola. Vamos conferir algumas posições do Brasil no cenário global. Primeiro lugar em produção e exportação de soja, açúcar, café e suco de laranja. Segundo lugar em exportação de milho e carne bovina. Terceiro lugar em produção de frango e algodão. Com essa relevância no mercado global, o Brasil continua expandindo sua produção e inovação agrícola, garantindo sua posição como potência agrícola mundial. O Brasil tem um dos setores agrícolas mais fortes e competitivos do mundo, desde as grandes fazendas até a agricultura familiar. A produção agrícola desempenha um papel fundamental na economia, na alimentação da população e na balança comercial do país. Além disso, o crescimento sustentável da agricultura brasileira é essencial para garantir um futuro mais equilibrado para o planeta. As indústrias no Brasil.
A industrialização no Brasil começou tardiamente, comparada a países europeus e aos Estados Unidos. Durante o período colonial, a economia brasileira era baseada na agricultura e na extração de recursos naturais, sem uma estrutura industrial significativa. Foi somente no século XX, especialmente durante o governo de Getúlio Vargas, 1930 a 1945, que o Brasil começou a investir fortemente na industrialização. Empresas estatais foram criadas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e a Petrobras, e houve um incentivo à substituição de importações. Nos anos de 1950, com Juscelino Kubitschek, o país passou a focar no desenvolvimento da infraestrutura e da indústria automobilística. A partir dos anos de 1970, a indústria brasileira se consolidou como um dos motores da economia, diversificando-se em setores como metalurgia, petroquímica, têxtil e alimentos. Os principais setores industriais do Brasil. A indústria brasileira é bastante diversificada, abrangendo diferentes segmentos. Vamos conhecer os principais setores. Indústria automobilística. O Brasil é um dos maiores produtores de veículos da América Latina, com fábricas de marcas como Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Ford, BYD, General Motors, Toyota, Hyundai, Honda, Renault, Nissan, BMW, Mercedes-Benz. Indústria petroquímica. A produção de combustíveis e produção derivadas de petróleo é essencial para a economia. A Petrobras é a maior empresa no setor do Brasil. Indústria metalúrgica e siderúrgica, produção de ferro, aço e alumínio, fundamentais para a construção civil e a fabricação de máquinas. Indústria alimentícia, empresas como Nestlé, BRF e JBS produzem alimentos e bebidas para o mercado interno e exportação. Indústria têxtil e calçadista. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de roupas e calçados, com destaque para o polo industrial de Santa Catarina e São Paulo. Indústria eletrônica e de tecnologia. Fabricação de eletrodomésticos, celulares e equipamentos tecnológicos, com destaque para o polo de Manaus, Zona Franca. Indústria farmacêutica, produção de medicamentos e insumos para a saúde, com grandes empresas como EMS e Axé. As principais regiões industriais do Brasil. A indústria brasileira está concentrada em algumas regiões do país, devido à infraestrutura, logística e acesso ao mercado. Vamos conhecer as principais. Sudeste, a região mais industrializada do país, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Abriga polos automobilísticos, metalúrgicos, petroquímicos e farmacêuticos. Sul, indústrias têxteis, alimentícias e automobilísticas, com destaque para os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nordeste, crescente industrialização, especialmente nos setores petroquímicos, têxtil e calçadista, com polos em Pernambuco, Bahia e Ceará. Centro-Oeste, menos industrializados, mas com destaque para a agroindústria e a produção de biodiesel. Norte, a Zona Franca de Manaus é o grande destaque, incentivando a produção de eletroeletrônico e motocicletas. A mecanização e automação industrial. Nos últimos anos, a indústria brasileira passou por um processo intenso de mecanização e automação. Máquinas cada vez mais modernas substituem o trabalho manual, aumentando a eficiência e a produtividade das fábricas. A chamada indústria 4.0 tem trazido avanços significativos, com o uso de robótica, inteligência artificial e internet das coisas,
para otimizar processos. Empresas que investem nessas tecnologias conseguem produzir mais, com menos custos e mais qualidade. No entanto, a mecanização também traz desafios, como a necessidade de qualificação profissional e o impacto no emprego, já que muitas funções antes exercidas por trabalhadores estão sendo automatizadas. A importância da exportação industrial brasileira. A indústria brasileira exporta uma grande variedade de produtos para diversos países. Entre os itens mais exportados, destacam-se veículos e autopeças, exportados principalmente para Argentina, México e Europa. Minérios e metais, ferro e aço são vendidos para a China e outros mercados asiáticos. Alimentos processados, carnes, açúcares e derivados do agronegócios chegam a diversos continentes. Produtos farmacêuticos, exportados para a América Latina, Europa e África. A exportação industrial é essencial para a balança comercial do Brasil, trazendo diversas divisas e ajudando no desenvolvimento econômico. Contudo, o país ainda enfrenta desafios, como a alta carga tributária, burocracia e concorrência internacional. Os desafios da indústria brasileira. Apesar da importância da indústria para a economia nacional, o setor enfrenta alguns desafios que dificultam seu crescimento. Entre os principais problemas, podemos citar custo Brasil, altos impostos, burocracia excessiva e infraestrutura deficiente. Aumenta os custos de produção. Concorrência com produtos importados. Muitos produtos vindos de outros países, especialmente da China, chegam ao Brasil com preços mais baixos, dificultando a competitividade da indústria nacional. Falta de investimento em tecnologia. Algumas indústrias ainda não modernizaram seus processos produtivos, o que reduz sua eficiência. Baixa qualificação de mão de obra. A automação exige trabalhadores mais capacitados, mas a oferta de cursos técnicos e formação profissional ainda é insuficiente. Oscilações econômicas, crise financeiras, inflação e variações cambiais afetam diretamente a indústria, reduzindo investimento e geração de empregos. A indústria brasileira no ranking mundial. Apesar dos desafios, o Brasil continua sendo um dos maiores países industriais do mundo. Vejamos algumas posições no ranking global. Nono maior produtor industrial do mundo. Sexto maior produtor de veículos. Primeiro maior exportador de carne processada. Líder na produção de aeronaves de médio porte, Embraer. O potencial de crescimento da indústria brasileira é enorme e, com os investimentos certos em inovação e infraestrutura, o país pode se tornar ainda mais competitivo no cenário global. A indústria é um dos maiores motores da economia brasileira, responsável pela geração de empregos, inovação e exportações. Apesar dos desafios, o setor segue forte e busca se modernizar para competir globalmente. As fontes de energia no Brasil. A matriz energética do Brasil é uma das mais renováveis do mundo, com cerca de 45% da energia proveniente de fontes renováveis. Para comparação, a média mundial de renováveis na matriz energética é de apenas 15%. Essa diversificação é um ponto positivo para a sustentabilidade e segurança energética do país. O Brasil tem uma matriz energética diversificada e equilibrada, compostas por fontes renováveis e não renováveis, garantindo um abastecimento relativamente estável e seguro. Fontes de energia renováveis no Brasil. As fontes renováveis
são aquelas que se regeneram naturalmente e causam menor impacto ambiental. No Brasil, elas apresentam uma parcela significativa da geração de energia, contribuindo para a sustentabilidade do setor. As principais fontes renováveis no Brasil são hidrelétrica. A energia hidrelétrica é a principal fonte de eletricidade no Brasil, representando cerca de 60% da geração de energia elétrica. O país possui um dos maiores potenciais hídricos do mundo, com rios caudalosos e extensosos. Entre as principais usinas destacam-se usina de Itaipu, Paraná e Mato Grosso do Sul, segunda maior hidrelétrica do mundo em geração de energia, operada em parceria com o Paraguai. Usina de Belo Monte, Pará, uma das maiores do Brasil, localizada no rio Xingu, foi construída para atender a crescente demanda por energia na região norte. Usina de Tucuruí, Pará, importante para a região norte, sendo fundamental para o abastecimento energético da Amazônia Legal. Apesar da sua grande contribuição, a energia hidrelétrica enfrenta desafios como impactos ambientais e sociais, causados por grandes barragens e a dependência do regime de chuvas, o que pode levar a crises energéticas em períodos de seca. Energia solar. A energia solar tem crescido rapidamente no Brasil, devido ao alto índice de radiação solar ao longo do ano. O avanço tecnológico e a redução dos custos dos painéis solares têm impulsionado essa fonte. Estados como Minas Gerais, Bahia e São Paulo se destacam na geração de energia solar, além das grandes usinas solares. A energia é distribuída e tem grandes espaços, permitindo que consumidores gerem sua própria eletricidade. Energia eólica. O Brasil tem grande potencial para a geração de energia eólica, especialmente na região Nordeste, onde os ventos são constantes e fortes. Os estados que mais se destacam na produção são Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. Atualmente, a energia eólica responde por cerca de 12% da matriz elétrica brasileira, e sua participação tende a crescer devido aos investimentos no setor. Energia, biomassa e bioenergia. A biomassa vem da queima de materiais orgânicos, como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e resíduos agrícolas. Essa fonte é usada para a geração de eletricidade e biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. O Brasil é um dos maiores produtores de etanol do mundo, utilizando a cana-de-açúcar como matéria-prima. A bioenergia contribui para a diversificação da matriz energética e para a redução das emissões de carbono. Energia das marés e geotérmica. Embora o Brasil tenha grande potencial para explorar as energias das marés e a energia geotérmica, os investimentos nessa área ainda são reduzidos. A energia das marés pode ser uma alternativa promissora, devido à extensa costa brasileira, enquanto a energia geotérmica poderia ser explorada em áreas de atividade vulcânica e tectônica. Fontes de energia não renováveis no Brasil. As fontes não renováveis são aquelas que levam milhões de anos para se formar e podem se esgotar com o tempo. No Brasil, essas fontes ainda desempenham um papel fundamental na matriz energética. O petróleo. O Brasil é um grande produtor de petróleo, sendo um dos principais países na extração de petróleo offshore. O pré-sal, localizado em alto mar, revolucionou a produção nacional, permitindo uma maior autossuficiência energética. As principais regiões produtoras são Bacia de Campos, Rio de Janeiro, uma das mais importantes do país,
responsável por grande parte da produção nacional. Bacia de Santos, São Paulo, área onde estão localizados campos do pré-sal com grande potencial de extração. O gás natural. O gás natural é uma alternativa ao petróleo e é usado amplamente na indústria e na geração de eletricidade. O Brasil importa parte do gás da Bolívia, por meio do gasoduto Brasil-Bolívia, mas também produz internamente, especialmente nas bacias do pré-sal. O carvão mineral. O carvão mineral tem uma participação reduzida na matriz energética brasileira, sendo usado principalmente na região sul do país para abastecer algumas termoelétricas. Seu uso é limitado devido ao alto impacto ambiental e às emissões de gases de efeito estufa. Energia nuclear. O Brasil possui duas usinas nucleares com operação, Angra 1 e Angra 2, e uma terceira em construção, Angra 3, todas localizadas no estado do Rio de Janeiro. A energia nuclear é uma fonte confiável e de baixa emissão de carbono, mas enfrenta resistência devido a preocupações ambientais e risco de acidentes. O futuro da energia no Brasil. O Brasil enfrenta desafios e oportunidades no setor energético, com a necessidade de garantir segurança energética e sustentabilidade. Alguns dos principais pontos para o futuro são investimentos em energias renováveis, aumentar a participação da energia solar e eólica para reduzir a dependência das hidrelétricas, especialmente em períodos de seca. Modernização do sistema elétrico, melhorar a infraestrutura para evitar apagões, ampliar a eficiência da transmissão e reduzir perdas no sistema. Sustentabilidade e redução de emissões. A transição para uma matriz energética ainda mais limpa pode ajudar o Brasil a cumprir compromissos ambientais, como os estabelecidos no Acordo de Paris. Diversificação da matriz energética. Explorar novas fontes, como hidrogênio verde e energia das marés, além de expandir o uso de biocombustíveis e bioenergia. A matriz energética do Brasil se destaca pela alta participação de fontes renováveis, sendo um exemplo global de sustentabilidade energética. No entanto, desafios como a dependência das hidrelétricas, a necessidade de expandir outras fontes renováveis e a modernização da infraestrutura ainda precisam ser superados. O investimento contínuo em inovações e novas tecnologias será essencial para garantir um abastecimento energético seguro, sustentável e acessível para toda a população. Comércio, serviços, transportes no Brasil. O comércio no Brasil. O comércio brasileiro é dividido em duas grandes categorias: comércio interno e comércio externo. Ambos desempenham um papel fundamental na economia do país, gerando empregos e movimentando bilhões de reais anualmente. O comércio interno no Brasil. O comércio interno envolve a comercialização de produtos e serviços dentro do território nacional. Esse setor é essencial para o funcionamento da economia brasileira, pois abastece a população com bens de consumo e serviços. Entre os principais segmentos do comércio interno destacam-se supermercados e varejos alimentar. Redes como Carrefour, Pão de Açúcar e Açaí abastecem milhões de brasileiros diariamente. Lojas de roupas e calçados. O setor de vestuário é impulsionado tanto pelo comércio físico quanto pelo e-commerce. Farmácia e produtos de higiene. Grandes redes como Droga Raia e Pague Menos atendem a demanda por medicamentos e produtos de cuidados pessoais. Marketplace online. Empresas como Mercado Livre, a Amazon e Shopee
vêm crescendo rapidamente, impulsionadas pela digitalização do comércio. As principais cidades que concentram os maiores polos comerciais são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, além de importantes centros regionais como Campinas, São Paulo, e Ribeirão Preto, São Paulo. O comércio externo no Brasil. O comércio externo envolve a importação e exportação de mercadorias, conectando o Brasil ao mercado global. O país é um dos maiores exportadores de commodity agrícola e minerais, além de importar tecnologia, equipamentos industriais e produtos eletrônicos. Os principais produtos exportados pelo Brasil são soja e derivados. O país é o maior exportador mundial desse grão. Minério de ferro, usado principalmente na produção de aço. Petróleo. A extração do pré-sal impulsionou as exportações desse recurso. Carnes. O Brasil lidera as exportações de carne bovina e de frango. Automóveis e aeronaves. A Embraer é uma das maiores fabricantes de avião do mundo. Os principais parceiros comerciais do Brasil incluem China, Estados Unidos, Argentina e União Europeia. O setor de serviços no Brasil. O setor de serviços é o mais importante da economia brasileira, representando aproximadamente 70% do PIB. Esse segmento abrange diversas áreas e gera milhões de empregos diretos e indiretos. Serviços financeiros. O sistema bancário brasileiro é um dos mais desenvolvidos do mundo, com grandes instituições como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Além dos bancos tradicionais, as fintechs vêm revolucionando o setor com inovações em pagamentos e investimentos digitais. Saúde e educação. Hospitais, clínicas, escolas e universidades fazem parte desse setor fundamental para a população. O Brasil possui um sistema de saúde misto, com hospitais públicos, SUS, e privados. No setor educacional, as universidades públicas e privadas atendem milhões de estudantes. Turismo e hotelaria. O Brasil é um dos destinos turísticos mais procurados na América Latina, recebendo milhões de visitantes todos os anos. Cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Foz do Iguaçu são pontos turísticos mundialmente conhecidos. Esse setor emprega trabalhadores em hotéis, restaurantes, agências de turismo e guias turísticos. Entretenimento e cultura. A indústria do entretenimento e cultura inclui televisão, cinema, música e eventos, movimentando bilhões de reais anualmente. O Brasil é um dos maiores mercados de streaming e produção audiovisual da América Latina. Sistema de transporte no Brasil. Para que o comércio e os serviços funcionem de forma eficiente, o transporte é essencial. No Brasil, os principais meios de transporte são rodoviário. O modal rodoviário é o mais utilizado para o transporte de cargas e passageiros no Brasil. Algumas das principais rodovias do país incluem BR-101, liga o litoral brasileiro do norte ao sul. BR-116, conecta o sul ao nordeste, passando por várias capitais. No entanto, a infraestrutura rodoviária apresenta desafios, como a necessidade de manutenção e ampliação da malha viária. Ferroviário. O Brasil possui uma extensa malha ferroviária, utilizada principalmente para transportar minérios e produtos agrícolas. Algumas das principais ferrovias são Ferrovia Norte-Sul, crucial para o escoamento da produção agrícola. Estrada de Ferro Carajás, transporta minérios de ferro do Pará para os portos. Hidroviário. Apesar do extenso sistema fluvial brasileiro, o transporte hidroviário ainda é pouco explorado.
Algumas das principais hidrovias incluem hidrovia do Rio Madeira, utilizada para transporte de grão e combustíveis. Hidrovia Tietê-Paraná, movimenta carga na região sudeste e centro-oeste. Aéreo. O transporte aéreo é essencial para passageiros e cargas de alto valor. Os principais aeroportos do Brasil são Guarulhos, São Paulo, o maior aeroporto internacional do país. Viracopos, São Paulo, especializado em cargas e logísticas. Galeão, Rio de Janeiro, um dos principais hubs aéreos do Brasil. Principais portos de exportação do Brasil. O Brasil possui diversos portos que são fundamentais para o comércio exterior. Os principais são Porto de Santos, São Paulo, maior porto do Brasil, movimenta grãos e contêineres. Porto de Paranaguá, Paraná, lidera na exportação de grãos, especialmente soja e milho. Porto de Itaqui, Maranhão, destaca-se na exportação de petróleo e grãos. Porto de Suape, Pernambuco, moderno, movimenta combustíveis e produtos industriais. Porto do Rio Grande do Sul, exporta soja, arroz e carne para diversos países. Esses portos desempenham um papel essencial no comércio exterior, permitindo que o Brasil continue como um dos principais exportadores globais de commodities. Os setores de comércio, serviços, transporte e exportações são essenciais para a economia brasileira. Apesar dos avanços, desafios de infraestrutura deficiente, burocracia e necessidade de investimentos em tecnologia, ainda precisam ser superados. O Brasil tem grande potencial para expandir sua presença no comércio global e melhorar sua logística interna, tornando-se ainda mais competitivo no cenário econômico mundial. A população do Brasil. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, ocupando atualmente a 7ª posição no ranking global, com uma população que ultrapassa os 210 milhões de habitantes. Nosso país passou por grandes mudanças demográficas ao longo das décadas. Na década de 1950, o crescimento populacional era altíssimo, com altas taxas de natalidade e uma expectativa de vida menor. Porém, com o passar dos anos, fatores como a urbanização, melhorias na saúde e no saneamento básico fizeram com que a taxa de natalidade caísse e a expectativa de vida aumentasse. Atualmente, o crescimento populacional está desacelerando e há previsões de que, em algumas décadas, a população do Brasil possa até começar a diminuir. Esse fenômeno é comum em países que passam por um processo de desenvolvimento econômico e social. A composição da população brasileira. Uma das características mais marcantes do Brasil é a sua diversidade. Nossa população é formada por diferentes grupos étnicos, resultado de séculos de imigração e miscigenação. Os indígenas, que já habitavam o território antes da chegada dos portugueses, sofreram um grande impacto com a colonização, mas ainda mantêm sua presença em diversas regiões do país. A chegada dos africanos, trazidos à força como escravizados, também contribuiu para a formação da identidade cultural e populacional do Brasil. Além disso, os imigrantes europeus, japoneses, sírio-libaneses e muitos outros grupos ajudaram a moldar a população do país. Essa mistura étnica influenciou profundamente a cultura brasileira, refletindo-se na gastronomia, na música, na religião, na cultura e nos costumes. Assim, além dos indígenas, os principais grupos que colonizaram o Brasil de 1500 a 1850 foram portugueses. Vieram desde o início da colonização, em 1500,
instalando-se principalmente no litoral nordestino, Bahia e Pernambuco, e no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Africanos foram trazidos à força como escravizados, principalmente para trabalhar nas plantações de açúcar no Nordeste, Bahia e Pernambuco, e depois na mineração em Minas Gerais. Após a abolição da escravidão em 1888, o Brasil incentivou a vinda de imigrantes para substituir a mão de obra nas fazendas de café e na indústria nascente, sendo os principais grupos de imigrantes italianos vieram em grande números entre 1870 e 1920, concentrando-se em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul, principalmente na agricultura e na indústria. Alemães chegaram desde 1824, estabelecendo colônias no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde desenvolveram a agricultura e pequenas indústrias. Espanhóis e portugueses vieram em grande número no final do século XIX e início do século XX, estabelecendo-se em São Paulo e Rio de Janeiro, muitas vezes como trabalhadores urbanos. Japoneses começaram a chegar em 1908, principalmente para trabalhar nas lavouras de café em São Paulo e depois no Paraná. A partir de 1930, a imigração europeia diminuiu devido às crises econômicas e às guerras mundiais. No entanto, outros grupos chegaram ao Brasil, sendo os principais grupos de imigrantes sírio-libaneses e armênios. Vieram desde o final do século XIX, mas intensificaram a imigração no início do século XX, fixando-se principalmente no comércio em São Paulo, Rio de Janeiro e no norte do Brasil. Chineses e coreanos chegaram após 1950, principalmente para atuar no comércio e indústria têxtil em São Paulo. Bolivianos e haitianos, mais recentemente, a partir dos anos 2000, vieram trabalhar em São Paulo, no setor de confecção, e no sul do Brasil, em frigoríficos. Cada onda migratória ajudou a construir a identidade cultural e econômica do Brasil. Enquanto os europeus colonizaram o sul e o sudeste, os africanos tiveram papel fundamental na cultura do Nordeste e Minas Gerais. Já os asiáticos e latino-americanos contribuíram para o crescimento econômico mais recente. Os povos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses tinham uma alimentação baseada em produtos naturais da terra e da pesca, contribuindo para a culinária brasileira, como mandioca, base de muitas receitas, como a farinha, o beiju e o pirão. Peixes e caça, consumo de peixes, tartarugas, jacarés e caça de animais, como veado e porco do mato. Frutas tropicais, cupuaçu, açaí, guaraná, caju e outras frutas nativas. Bebidas, cauim, fermento de mandioca, e tacacá, caldo com tucupi e jambu. A alimentação indígena influenciou principalmente a culinária do norte e do nordeste do Brasil, sendo essencial para pratos típicos dessas regiões. Já os africanos chegaram ao Brasil como povos escravizados e foi essencial para a formação dos pratos brasileiros, especialmente na Bahia e no Nordeste, como azeite de dendê, essencial em pratos como o vatapá e o acarajé. Feijão fradinho, base do acarajé, muito presente na Bahia. Quiabo, ingrediente do caruru e do frango com quiabo, tradicional em Minas Gerais. Coco e leite de coco, presente em pratos nordestinos, como a moqueca. Pimentas e temperos, uso marcante no tempero de carnes e peixes. A influência africana está fortemente presente na culinária baiana e também se espalhou pelo Brasil, dando sabor a muitos pratos típicos. A rica miscigenação da população brasileira
é um dos fatores que torna o país único e um dos mais diversificados do mundo. Hoje, essa diversidade se reflete na cultura, na culinária, nas tradições e até mesmo nos diferentes sotaques e expressões linguísticas encontrados de norte a sul do Brasil. Distribuição da população pelo território. Embora o Brasil seja um país de dimensões continentais, a população não está distribuída de forma homogênea. As regiões Sudeste e Nordeste concentram a maior parte da população, com cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, entre as mais populosas. Por outro lado, a região Norte, que abriga a maior parte da floresta amazônica, possui uma densidade demográfica muito baixa. Isso acontece porque grande parte dessa região é coberta por florestas e rios, dificultando a ocupação humana. Já a região Centro-Oeste, apesar de ser conhecida pelo agronegócio, também tem uma baixa densidade populacional, quando comparada ao Sudeste e ao Sul. Nos últimos anos, no entanto, algumas cidades do interior têm crescido rapidamente, devido a investimentos industriais e do agronegócio, levando às mudanças na distribuição populacional. Esse crescimento pode ser um fator positivo, ajudando no desenvolvimento econômico de regiões antes pouco habitadas e trazendo melhores condições de vida para os habitantes locais. O fenômeno da urbanização. Atualmente, mais de 85% dos brasileiros vivem em áreas urbanas. Esse fenômeno começou a se intensificar a partir da metade do século XX, quando muitas pessoas migraram do campo para as cidades, em busca de melhores condições de vida, trabalho e acesso a serviços. Porém, essa migração em massa gerou desafios, como a formação de favelas, problemas de mobilidade urbana e desigualdade social. Hoje, muitas cidades brasileiras enfrentam dificuldades para garantir infraestrutura adequada para toda a população, com transporte público ineficiente, trânsito caótico e falta de moradias dignas. As maiores concentrações populacionais do Brasil estão nas regiões metropolitanas das grandes cidades. As principais são São Paulo, maior metrópole do Brasil, com mais de 22 milhões de habitantes na Grande São Paulo. Rio de Janeiro. A região metropolitana do Rio de Janeiro tem cerca de 13 milhões de habitantes. Belo Horizonte, Minas Gerais. A região metropolitana de BH abriga cerca de 6 milhões de pessoas. Brasília, Distrito Federal. O Distrito Federal e entorno possuem cerca de 4,5 milhões de habitantes. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sua região metropolitana tem aproximadamente 4,3 milhões de habitantes. Salvador, Bahia. A Grande Salvador possui cerca de 4 milhões de pessoas. Fortaleza, Ceará. A região metropolitana de Fortaleza tem mais de 4 milhões de habitantes. Recife, Pernambuco. A Grande Recife abriga cerca de 4 milhões de pessoas. Curitiba, Paraná. Sua região metropolitana conta com mais de 3,5 milhões de habitantes. Manaus, Amazonas. É a maior concentração populacional da Amazônia, com cerca de 2,5 milhões de habitantes. Envelhecimento da população e seus impactos. Com a redução da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida, o Brasil está passando por um processo de envelhecimento populacional. Se antes o país era considerado uma nação jovem, hoje o número de idosos está crescendo rapidamente. Isso traz desafios importantes, como a necessidade de políticas públicas voltadas para a terceira idade, a sustentabilidade do sistema previdenciário e a adaptação do mercado de trabalho para essa nova realidade. Afinal, com menos jovens ingressando no mercado de trabalho e mais idosos precisando de assistência, o equilíbrio econômico pode ser afetado.
O envelhecimento também impacta setores como a saúde, aumentando a demanda por serviços especializados e exigindo maior investimento em infraestrutura hospitalar e atendimento domiciliar. O Brasil precisará se adaptar rapidamente para garantir qualidade de vida à sua população idosa. O espaço urbano no Brasil. O Brasil passou por um intenso processo de urbanização ao longo do século XX. No início dos anos 1900, a maioria da população vivia no campo, mas a partir da industrialização e da modernização do país, muitas pessoas migraram para as cidades em busca de emprego e melhores condições de vida. Atualmente, cerca de 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, de acordo com o IBGE. Esse crescimento acelerado das cidades trouxe diversos desafios, como infraestrutura insuficiente, favelização, trânsitos e problemas ambientais. Hierarquia urbana das cidades brasileiras. A hierarquia urbana refere-se à organização das cidades de acordo com sua influência econômica, política e social. No Brasil, essa hierarquia é definida principalmente pelo tamanho populacional, infraestrutura e capacidade de oferecer serviços para outras cidades menores. Hierarquia. Metrópoles globais. São cidades que possuem influência mundial, abrigando sedes de grandes empresas e centros financeiros. Exemplo, São Paulo, que é o maior centro econômico do Brasil e uma das cidades mais importantes da América Latina. Metrópoles nacionais. Exerce influência sobre todo o território brasileiro, centralizando serviços e indústrias. Exemplo, Rio de Janeiro e Brasília. Metrópoles regionais, cidades que exercem influência sobre grandes regiões do país, oferecendo serviços de saúde, educação e comércio para cidades vizinhas. Exemplo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador. Capitais regionais. Atende a uma área mais restrita dentro do próprio estado, mas ainda possuem papel importante na economia e infraestrutura. Exemplo, Curitiba, Goiânia, Manaus e Fortaleza. Centros sub-regionais, cidades de médio porte, que são polos comerciais e de serviços para municípios menores. Exemplo, Ribeirão Preto, São Paulo, Londrina, Paraná e Campinas Grande, Paraíba. Centros locais, pequenas cidades que atendem às demandas básicas da população próxima, como serviços bancários, comércio e educação básica. Exemplos, cidades pequenas do interior do país. Essa hierarquia urbana é fundamental para entender como o Brasil se organiza espacialmente e como os fluxos de pessoas e mercadorias circulam pelo território. A estrutura das cidades brasileiras. As cidades brasileiras são compostas por diferentes tipos de área, cada uma com suas características. Centro abriga prédios comerciais, grandes avenidas e pontos históricos. Exemplo, centro de São Paulo e do Rio de Janeiro. Bairros residenciais. Podem ser áreas de classe média e alta, ou comunidades mais carentes. Há diferença na oferta de serviços e infraestrutura entre eles. Periferias. Regiões afastadas dos centros que cresceram de forma desordenada, muitas vezes com pouca infraestrutura e transporte público deficiente. Áreas verdes e parques urbanos, importantes para a qualidade de vida, promovem lazer e ajudam a melhorar o clima das cidades. Infraestrutura viária. Ruas, avenidas, metrôs e rodovias conectam diferentes partes da cidade, mas muitas vezes são congestionadas devido ao crescimento acelerado da frota de veículos. Problema das cidades brasileiras. O crescimento urbano desordenado gerou diversos desafios para as cidades brasileiras,
Entre os principais problemas destacam-se favelização e déficit habitacional. Muitas pessoas vivem em áreas sem infraestruturas adequadas, sem saneamento básico e acesso a serviços públicos. Trânsito e mobilidade urbana. O aumento da frota de veículos provoca congestionamentos, aumentando o tempo de deslocamento e a poluição do ar. Saneamento básico. Muitas áreas urbanas ainda não possuem acesso adequado a esgoto tratado e água potável. Gestão de resíduos sólidos. O descarte inadequado do lixo causa problemas ambientais e de saúde pública. Poluição ambiental. O crescimento das cidades leva ao desmatamento, aumento da poluição do ar e enchentes em épocas de chuvas fortes. Segurança pública. O crescimento da violência e da criminalidade afeta a qualidade de vida da população urbana. Mobilidade urbana e transporte público. A mobilidade urbana é um dos grandes desafios das cidades brasileiras. O crescimento do número de carros e a falta de investimentos em transporte público de qualidade dificultam o deslocamento da população. Entre as soluções para melhorar a mobilidade, podemos citar expansão do metrô e trens urbanos. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro possuem redes de metrô, mas ainda precisam de melhorias e ampliação. Corredores de ônibus e BRTs. Sistemas rápidos de ônibus podem reduzir os congestionamentos e melhorar o transporte público. Ciclovias e incentivo ao transporte sustentável. O uso de bicicletas tem crescido como alternativa ao trânsito caótico. Planejamento viário inteligente, semáforos inteligentes e medidas para incentivar o uso de transporte coletivo podem reduzir os congestionamentos. Soluções para melhorar o espaço urbano. Para tornar as cidades brasileiras mais sustentáveis e habitáveis, algumas iniciativas podem ser adotadas. Políticas habitacionais, investimentos em moradias populares e regularização de favelas para oferecer infraestrutura adequada. Urbanismo sustentável, criação de áreas verdes, parques e projetos que promovam a sustentabilidade. Melhoria na infraestrutura, investimentos em saneamento básico, transporte público e energia renovável. Educação e conscientização, incentivar a população a adotar hábitos sustentáveis, como reciclagem e o uso racional da água. Segurança pública e inclusão social, projetos sociais e políticas públicas para reduzir a criminalidade e oferecer oportunidades de trabalho e lazer para os jovens. O futuro das cidades brasileiras. As cidades do futuro precisam ser planejadas para atender às necessidades da população de forma sustentável. Conceitos como cidade inteligente, smart cities, estão ganhando força, utilizando tecnologia para melhorar a mobilidade, segurança e qualidade de vida urbana. Além disso, é essencial que governos, empresas e cidadãos colaborem para transformar os centros urbanos em espaços mais equilibrados e acessíveis para todos. O crescimento das cidades brasileiras trouxe desafios, mas também oportunidades para inovação e desenvolvimento sustentável. Para melhorar a qualidade de vida urbana, é fundamental investir em infraestrutura, mobilidade e políticas sociais. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário sobre qual tema você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!